O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por um instante, peçamos a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que esta palavra escutada e agora meditada nos ajude a vivermos a fé de maneira mais consistente, orientados pelo dom do Espírito que hoje vem ao nosso encontro. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 27º domingo do tempo comum. E Jesus vai tratar de dois temas desafiadores, não só para a sua época, mas também para a nossa, hoje, atualmente: o casamento e o divórcio. Mas agora nós precisamos entender o pano de fundo desta conversa, desta catequese. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia Jesus, por meio da sua fala, convidando os seus ouvintes a uma conversão, dizendo: olha, se a sua mão te leva a pecar, se o seu olho te leva a pecar, se o teu pé te leva a pecar, arranque-o, porque é melhor entrar sem um deles no reino dos céus do que com os dois perder a salvação.
E eu lhes dizia que o conteúdo daquele texto não era de automutilação, de cortar uma parte do corpo e jogar fora, mas era um convite à autossuperação que pedia de nós a conversão e a mudança de vida. E a forma como Jesus abordou o tema do domingo passado, deixou os fariseus muito incomodados, porque de fato, eles não estavam disponíveis a acolher a palavra de Jesus. Mas mesmo diante desta resistência, aquilo que Jesus os exortava dizia respeito à sua realidade. Logo, diante desta ira dos fariseus, nós temos o evangelho de hoje. Então aqui o contexto, porque agora nós vamos entrar no texto. E é importante esse nexo que nos ajudará numa melhor compreensão do evangelho. Então, se você tem o seu texto aí em mãos, retome e vamos ao versículo 2 do evangelho. Voltemos, texto de Marcos, capítulo 10, versículo 2. Vamos ler juntos? Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Quando os fariseus se aproximam de Jesus, por causa da dureza dos seus corações, o que eles queriam fazer? Colocá-lo à prova. Ou seja, vamos armar uma armadilha, uma arapuca para esse Jesus, porque ele está falando demais. E além de falar demais, a fala dele está nos incomodando. Então agora nós vamos colocá-lo à prova, para ele ver quem ele é. E diante desta provocação do evangelho, nós também devemos pensar, nos confrontando interiormente, quantas vezes eu necessitei de colocar Deus à prova como foi os fariseus? Em quais situações que eu enfrentei no meu cotidiano, na minha família, na minha comunidade, no meu trabalho, que a dureza do meu coração me conduziu de tal forma que eu olhei para Deus e falei: se o Senhor é Deus mesmo, me prove, do jeito que eu estou pedindo ou do jeito que eu estou precisando. O que nos leva a pedir provas de quem é Deus, a dureza do coração. E foi esta a situação que os fariseus estavam vivendo, a realidade deles. Então, se queremos colocá-lo à prova, vamos perguntar sobre um assunto delicado, sobre o divórcio. E aí é interessante a pedagogia de Jesus. Jesus responde fazendo uma pergunta. Olha aí o versículo 3. Olha aí no seu texto, o que está escrito? Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Eu sou fascinado na pedagogia de Jesus, porque ele não perde a oportunidade de um diálogo com seus interlocutores, mesmo sabendo que eles estavam ali cheios de maldade e querendo algo muito ruim para Jesus. Mas a graça que Jesus também quer ofertá-los transcende a maldade e a dureza do coração de cada um deles. E aí Jesus os provoca com uma outra pergunta, para quê? Para se abrirem ao diálogo.
Porque a partir do momento que nós estamos ali ambicionados com uma realidade ou com uma ideia, nós nos fechamos ao diálogo, porque precisa ser do meu jeito, da minha ideia e de como eu penso. E a forma de responder questionando-os possibilitava a Jesus e a eles uma abertura para uma catequese, para um diálogo, para uma conversa. Quem eram os fariseus? Eram homens que participavam da hierarquia religiosa judaica e tinha como finalidade, nesta missão, instruir o povo judeu de acordo com a lei judaica, de acordo com as normativas religiosas do judaísmo. Então eram homens conhecedores da lei. E aí Jesus vai a fundo nesta conversa. O que Moisés vos ordenou? Então, se eles eram pessoas instruídas na lei de Moisés, com certeza eles dariam uma resposta para Jesus. Agora vamos ver qual foi a resposta dos fariseus e depois, consequentemente, a resposta de Jesus. Tomemos os versículos 4 e 5. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la? Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Quando Jesus pergunta o que Moisés escreveu, os fariseus se encheram de alegria e disseram: é agora que nós vamos pegar esse Jesus. Porque, de acordo com a nossa tradição mosaica, é permitido que o homem escreva a carta de divórcio e despeça a sua mulher. Então agora nós precisamos voltar ao Antigo Testamento para compreendermos este trecho da Escritura. Naquela época, o casamento entre o homem e a mulher, ele tinha um respaldo jurídico diante da sociedade vigente. E esta sociedade, ela era patriarcal, cuja figura mais importante era vinculado à pessoa de quem? Do pai. Então se fazia um contrato jurídico que resguardava e que legitimava aquela união chamada de casamento. E sobre a legislação que envolvia também a religião, por ser a cultura patriarcal, apenas o homem poderia escrever uma carta e despedir a sua esposa dizendo que não queria mais continuar com ela. Mas, por exemplo, a mulher não tinha esse direito, porque as mulheres não eram consideradas diante da justiça como os homens. Havia uma inferioridade nesta relação. E hoje também isso acontece, infelizmente. Já avançamos muito, mas ainda temos um longo caminho pela frente. E esta realidade jurídica que é apontada no texto é transcendida por Jesus diante daquilo que Jesus responde para os fariseus. Jesus vai dizer que Moisés resguardava esta lei jurídica por qual motivo? Por causa da dureza dos vossos corações. Então, enquanto os fariseus se legitimam no que diz respeito à estrutura cultural e jurídica do seu povo,
Jesus agora alcança a raiz do problema. Jesus vai dizer: olha, aqui nós não vamos trabalhar de acordo com uma linguagem baseada na estrutura da lei, mas nós precisamos alcançar aquelas realidades mais íntimas e profundas que resultam na separação, ou seja, a dureza de coração. Na minha família já acompanhei vários casos de separação. E quando eu meditava esse evangelho, eu falava para Jesus: o Senhor tem razão. Porque todos os casos que acompanhei, o que levou à separação foi a dureza do coração. Ora, a dureza do coração do esposo, ora a dureza do coração da esposa, ora a dureza do coração de toda a família que estava em volta, os pais, os avós, os irmãos, os tios. E hoje nós devemos nos convencer da verdade desta palavra, que tudo aquilo que gera separação em nós, inclusive a do casamento, qual é a motivação, minha gente? A dureza de coração. Então Jesus quer chegar a este princípio com os seus interlocutores, mas Jesus também quer chegar a este princípio conosco, diante de uma sociedade que nos ensina e que nos condiciona cada vez mais, que nós vamos resolver o nosso problema quando nós nos separarmos, porque nós nos bastamos, e eu resolvo a minha vida, e eu sou o dono dela, e tudo tem que sair do meu jeito. E a partir do momento que nós já não acreditamos mais na força desta palavra, e no que ela nos orienta, nós chegamos ao caos e ao colapso. A partir do momento que a família, como núcleo base de toda a sociedade, é bombardeada pelas diversas ideologias e pensamentos que estão hoje no nosso tempo e na nossa cultura para destruí-la, consequentemente, nós temos uma degradação da pessoa humana na totalidade de quem ela é. E hoje devemos fazer o nosso exame de consciência. Qual é a dureza do meu coração? Esta palavra é para cada um de nós aqui, começando por aquele que vos fala. Se Jesus os provocou a esta conversão para uma mudança de vida, hoje esta questão é para nós. E agora, Jesus vai à Escritura. Não de maneira fundamentalista, não apegado ao rigor e à normativa da lei, como Moisés escreveu, mas Jesus volta ao princípio básico da criação. Pegue aí no seu texto novamente e vamos aos versículos 6, 7, 8 e 9. Vamos lá? Olha o que está escrito aí nos versículos de 6 a 9. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus volta à criação. Por isso que a primeira leitura que nós ouvimos hoje, ela foi retirada do livro do Gênesis. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e disse: vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Depois o Senhor formou a mulher, conduziu a Adão,
E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse evangelho de hoje é muito delicado e complexo, porque ele toca em temas desafiadores. Primeiro, Deus os fez homem e mulher. Na condição primária, Deus nos fez homem e mulher. Por que é importante nós pararmos aqui? Porque na nossa cultura odierna existe uma mentalidade que está crescendo muito, que é a chamada ideologia de gênero. O que esta vertente quer afirmar a cada um de nós? Que não existe esse negócio de homem e de mulher. Que você precisa deixar a criança crescer, você não pode coagi-la com princípios, porque depois, no decorrer da sua vida, é ela que vai escolher, a criança, se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. E isso daí vai crescendo e alastrando entre nós como se fosse algo normal, a partir do momento que nós não temos um princípio e um referencial que nos auxilie. Então aqui não devemos entrar numa linguagem rigorista, fundamentalista, preconceituosa, mas a nível biológico e genético, somos feitos homens e mulheres. Se a gente avança um pouco mais, podemos encontrar homem que tem tendência homossexual e que se tende a um outro homem, uma mulher que se tende a outra mulher. Então isso nós chamamos de homossexualidade, e estas pessoas são queridas e amadas por Deus, são acolhidas por Ele e devem ser acolhidas na igreja para um caminho de conversão, não de exclusão, mas é um homem, é uma mulher, mesmo que tenha a tendência. E diante da provocação do Evangelho, nós precisamos ter clareza da força desta palavra, para orientar e para ajudar as pessoas que estão à nossa volta, não no caminho do preconceito, não no caminho da exclusão, mas no caminho da graça de Deus, que quer alcançar a vida de cada homem e de cada mulher, seja ele de orientação heterossexual, seja ele ou ela de orientação homossexual. E de repente esses tabus que vão sendo criados, nos impedem de falarmos destes temas, porque como eu disse no início da pregação, eles são delicados, e muitos de vocês são pais e mães, que têm os seus filhos, de repente crianças, jovens, adolescentes, adultos, e ficam coagidos: padre, como lidar com essa temática com meu filho, com a minha filha? E de repente a gente prefere se calar, não tocar no assunto, não conversar com eles, porque o tema é muito delicado. De fato é, mas nós temos uma palavra que nos orienta e que nos ajuda para falarmos deste tema. E eu, como padre, tenho esta missão diante desta comunidade que a igreja me confia, de auxiliá-los nesta caminhada. Por quê? Porque temos uma palavra que nos ajuda e nós não estamos sozinhos. Depois avançamos um pouco mais. Deus os fez homem e mulher, e por isso eles são chamados a uma completude. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne.
Por que a linguagem bíblica nos envolve desta forma? Para nos ensinar que o homem e a mulher são seres de comunhão, são seres de relação. E isso se dá de maneira clara e evidente através do matrimônio. Então Jesus toma a condição de uma união que era apenas jurídica entre o homem e a mulher, como dizia a lei de Moisés, e agora Jesus vai elevar esta união à condição de sacramento, instituindo o matrimônio. E o matrimônio se dá por esta união entre um homem e uma mulher. Isso também a igreja hoje é muito bombardeada, porque existem outros tipos de uniões que são legitimadas pela justiça, e isso não é problema. Aonde está o problema? É quando a cultura quer estabelecer à igreja o que a igreja precisa fazer. E na igreja, matrimônio só será entre um homem e uma mulher. Então, na sociedade, pode haver outros tipos de uniões? Pode. Isso não é problema. Mas, na vivência da fé, de acordo com esse direito divino, o matrimônio é apenas instituído entre um homem e uma mulher. E este matrimônio é instituído para quê, padre? Para evidenciar esta dimensão que é intrínseca a cada um de nós, a relação, a comunhão. E é muito interessante nós observarmos a pedagogia do corpo, que diz respeito também a esta união íntima. Então, se nós olharmos os homens não têm seios, e as mulheres já têm. Para quê? Para encaixar, é união. Se nós olharmos a genitália masculina, ela é externa. Se nós olharmos a genitália feminina, ela é interna. Por que esta pedagogia? Para que haja uma união, uma completude. E é nesta união íntima e profunda de duas pessoas, edificadas pela graça do matrimônio, que o casal se torna um. A linguagem da Escritura nos diz uma só carne. Então, quando nós pegamos a palavra carne no grego, língua na qual foi escrita o Novo Testamento, ela não diz respeito apenas à nossa dimensão biológica, mas ela remete à dimensão da pessoa na sua totalidade, corpo e espírito. E esta unidade é tão bela, é tão intrínseca, é tão maravilhosa, que ela faz com que nós participemos da obra criadora de Deus. Porque hoje, eu e você só estamos aqui, porque um dia o nosso pai e a nossa mãe tiveram uma união conjugal. E é por meio desta união, pela graça do sacramento do matrimônio, entre um homem e uma mulher, que a vida é gerada como o dom mais belo e mais sublime de Deus. E nós participamos desta obra, nos tornamos co-criadores, gente. Por isso que Jesus eleva a condição do casamento no nível mais elevado, ao matrimônio. Por quê? Porque é por meio desta relação que a vida brota, que a vida se torna fecunda, e que nós temos a possibilidade de crescermos e de multiplicarmos, como ouvimos na primeira leitura. Então, se nós compreendermos bem os princípios, eles nos ajudarão a olharmos para a realidade, a confrontá-la e ao mesmo tempo fazermos as escolhas que serão boas para a nossa vida e consequentemente para a nossa família.
E é importante que hoje o Evangelho nos abra a mente e o coração. Não sejamos como os fariseus, um povo de cabeça dura, porque existe uma palavra que nos é acessível, e sendo uma palavra de vida, ela também pode nos ajudar no nosso cotidiano. Então agora vem um convite, para vocês que ainda são jovens, não tenham medo de fazer bem o discernimento, de utilizarem o tempo do namoro para conhecerem o namorado ou a namorada, até vocês chegarem à decisão final, queremos constituir uma família e unir em matrimônio. Que bom, Deus seja louvado por isso. Se de repente, padre, eu vivo uma condição irregular, estamos juntos já há muito tempo, não temos impedimento, mas ainda não temos o sacramento do matrimônio, então abra o seu coração e queira receber esta graça que já está preparada para você, para o seu companheiro ou para a sua companheira, a graça do matrimônio. E a partir do momento que nós nos abrimos à novidade do Espírito, com certeza Ele tem muito a nos ensinar. Mas a nossa dificuldade que hoje já não é mais a palavra que nos forma, mas são as ideologias e os nossos pensamentos odiernos. E agora o Evangelho quer nos confrontar com estes assuntos, por mais delicados que sejam, mas nos formar de maneira equilibrada, para que isso também seja vivido e desfrutado na nossa relação conjugal, no ambiente da nossa família. Olha que maravilha compreendermos esse Evangelho. Vamos lá agora, nos versículos 10 a 13. Vamos ler juntos? Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Outro assunto difícil, a separação e a segunda união. Difícil na época de Jesus para falar, difícil na nossa época também para falar, porém necessário. A condição do sacramento do matrimônio, ela é indissolúvel. O que significa esta palavra? Uma união inseparável. Então, o sacramento na Igreja Católica do matrimônio é indissolúvel. Então, quando a pessoa pode se casar novamente? Se ela ficar viúva, porque aí o vínculo é desfeito, ou se aquele matrimônio não aconteceu. Então, existe um processo que é averiguado pela própria igreja, que depois dá uma sentença de nulidade, dizendo, olha, aquele matrimônio não aconteceu, logo esta pessoa está desimpedida e ela pode casar na Igreja Católica. Certo? Então, a condição do sacramento nos remete a esta unidade que é para a vida toda. Mais uma vez devemos voltar ao princípio. Por que o sacramento do matrimônio na Igreja Católica é indissolúvel? Porque o nosso coração também anseia por aquilo que é eterno e duradouro. E um outro desafio do nosso tempo, a cultura líquida, do descartável, que muda a todo momento e que nos faz também sermos pessoas líquidas e que de repente vamos de acordo com por onde o vento toca, como diz o ditado goiano. Mas mesmo nos aderindo a esta cultura líquida, que de repente nos põe numa movimentação, numa agitação, numa ansiedade, num movimento que precisa mudar a todo tempo, o coração humano tem sede daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro e daquilo que é para sempre.
E estas 3 características precisam entrar na nossa cabecinha e cair no nosso coração. Não sermos mais presa fácil de uma cultura líquida, de uma cultura do descartável, que usa para alcançar o prazer e depois, quando já não é mais possível, joga fora no lixo, instrumentaliza o outro em função do seu bel prazer. Então, se nós temos resistência à indissolubilidade, significa que o princípio na qual ela é orientada ou não é conhecido por nós, ou não é aderido por nós. Então, aí nós precisamos de um pouco de filosofia. E eu tenho uma missão na formação das consciências, missão que a igreja me dá como padre, e é por isso que aqui a gente gasta um pouquinho mais de tempo para explicar e para ajudar a vocês a entenderem esta palavra, porque ela é palavra de vida e ela precisa dialogar com as nossas realidades, e mais do que isso, nos ajudar nas tomadas de decisões que precisamos a cada dia. Então, mais uma vez, a orientação da igreja aos casais de segunda união é de acolhida e de inserção na igreja. Porém, eles ficam restritos à Eucaristia e à confissão. Ah, mas a igreja é muito tradicional, a igreja é muito retrógrada, a igreja é muito isso, a igreja é muito aquilo. Gente, a culpa ser do outro é desde o início da história. Então é muito mais fácil a gente colocar a culpa na igreja, no Evangelho, em Jesus, do que nós assumirmos a nossa condição ou assumirmos a responsabilidade dos nossos atos e das nossas escolhas. Não é verdade? Então agora Jesus fala isso aos seus discípulos. No primeiro momento foi para os fariseus, agora Jesus volta para casa e vai falar com os discípulos, porque eles voltam a tocar no assunto. E como Jesus viu que os discípulos assustaram, como muitos de vocês estão agora, Jesus encerra o texto de uma maneira muito bonita. Vamos lá ver como é que vai encerrar agora essa conversa? Vamos do versículo 13 até o 16. Olha o que está escrito lá. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Quando eu rezava esse texto durante essa semana, preparando a pregação de hoje, me veio muito ao coração tantas crianças que sofrem com a separação dos seus pais. E eu acredito que muitos de vocês também já acompanharam isso. Quando um casal se separa, quem mais sofre? Os filhos. E principalmente se eles são pequenos, adolescentes. Talvez os maiores já tenham mais condição, mas sofre também. Não podemos nos convencer que separação resolve tudo. E eu falo isso para vocês por experiência própria, dos casos que já acompanhei na minha família e de muitos no meu ministério. Porque de repente você é convencido, separa que o problema está resolvido. E aí de repente você até obedece essa mentalidade. E aí você separa, e aí o que você vê? O problema não está resolvido, e não estando resolvido, cria tantos outros. Por isso que Jesus agora vai falar das crianças. Olhando para tantas delas, que de repente são maltratadas, são agredidas, são desprovidas de amor e de carinho, por causa da dureza do coração que gera a
separação. A criança no Evangelho, ela é entendida como aquela que está desprovida de condições próprias para se manter. Logo, ela precisa ser tutelada e cuidada por alguém. No primeiro lugar, a família, depois, se não tem a família, a estrutura do Estado. Então, falar de criança é falar de quem se desprovém para acolher um outro que a tutela, que cuida dela. E por que Jesus encerra aqui falando disso? Porque se nós iniciamos o texto elencando o coração duro, Jesus encerra nos falando de um coração de criança. Um coração que se abre ao cuidado de um outro, e aqui este outro com O maiúsculo, remetendo à alteridade deste outro que vem ao nosso encontro, desse Jesus que vem dialogar conosco, mesmo quando a dureza do coração está prevalecendo, porque Ele acredita em nós e quer que, diante de um coração duro, nós tenhamos um coração de criança. E o coração de criança se predispõe a duas virtudes: a da confiança e da obediência. Vocês são pais, são mães, muitos dos que estão aqui. E quando acontece alguma coisa grave com a criança, ela vem correndo e chorando para o colo de quem? Da mãe ou do pai. Abraça, chora, mostra o machucado. E ela vem para o colo porque ela encontra ali o quê? Segurança, ela confia naquela pessoa. E a mãe diz: não, agora a mamãe vai passar o remédio, dar um beijinho, mas agora você não pode brincar mais lá com os amiguinhos não, porque você machucou. E a criança obedece. Então, o coração de criança nos pede duas virtudes: confiança e obediência. Os discípulos vão tocar as crianças: sai para lá, meninada. E Jesus fica bravo. Diz o texto que Jesus se aborreceu com os discípulos. Gente, é muito difícil encontrar nos evangelhos que Jesus estava aborrecido. E uma das poucas vezes aqui. E ele acolhe as crianças, abraçava e abençoava, impondo-lhes as mãos. O cristão que se dispõe a ter um coração de criança é aquele que deseja o abraço de Deus e a bênção de Deus. Se você é pai, se você é mãe, esta semana abrace os seus filhos. Se você é pai, se você é mãe, impõe as suas mãos sobre eles e diz: Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha. Padre, já está grande, é um homem maior do que eu, é uma mulher da minha altura, não tem problema, o tamanho continua sendo seu filho e a sua filha. Quanto tempo você não abraça os seus filhos? Quanto tempo você não abençoa os seus filhos? Ah, padre, eu não tenho coragem. Então peça a Jesus que tire o seu coração duro de pedra e te dê um coração de criança. Então olha que maravilha a pedagogia do Evangelho, mesmo nos confrontando com assuntos tão desafiadores para nós. A graça vence tudo. O amor de Deus supera todas as divisões. E é com esta mentalidade que nós devemos permanecer. Então vamos pedir isso no final desta pregação. Por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça o seu exame de consciência.
Aonde o evangelho de hoje dialogou com você? Quais foram as situações que ele te confrontou? Qual é a dureza do seu coração que de repente te convence que a separação sempre é a resolução do problema? Vai pedindo para Jesus agora: me dê um coração de criança, Jesus. Um coração que confia, um coração que obedece. Dai-me, Jesus, o teu abraço e a tua bênção para que eu possa ser propagador desta mesma bênção, deste mesmo abraço. Se você é casado, casada, reze agora pedindo pela sua família, pelo seu casamento. Se de repente você não tem o sacramento, vive amaziado, peça a Jesus que quebre esta dureza do coração, sua ou do seu companheiro, para que ambos se abram à graça do sacramento do matrimônio. Peça com fé, se lance no abraço de Deus e acolha a bênção que hoje Ele quer te dar. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem precisa em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o